Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo e ver a incrível história de Moisés, um personagem bíblico, fascinante e inspirador. Moisés não foi apenas o libertador dos hebreus. Ele enfrentou o Faraó, viu milagres extraordinários, abriu o Mar Vermelho e falou com Deus face a face. Mas o quanto você realmente sabe sobre ele? Neste quiz, vamos testar seu conhecimento com perguntas desafiadoras, que vão desde o nascimento de Moisés até sua morte. No final, deixe nos comentários quantas perguntas você acertou. Vamos lá? Pergunta 1. O que levou os pais de Moisés a escondê-lo logo após seu nascimento? A. Uma profecia sobre o libertador de Israel. B. A ordem do faraó para matar os meninos hebreus. C. Um sonho revelado por Arão. A resposta correta é B. A ordem do faraó para matar os meninos hebreus. Êxodo 1:22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Essa foi uma tentativa de impedir que o povo hebreu crescesse em número, mas Deus tinha planos maiores para Moisés. Qual era o nome da mãe de Moisés? A. Joquebede. B. Miriam. C. Naamá. Resposta correta é A. Joquebede, em Êxodo 2, 1 e 2. E tomou um homem da casa de Levi uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Joquebede teve um papel crucial na proteção de Moisés, colocando-o em um cesto no rio para salvar sua vida. Pergunta 3. Quem encontrou Moisés no rio e decidiu criá-lo? A. A irmã de Faraó. B. A filha de Faraó. C. A esposa de Faraó. Resposta correta. B. A filha de Faraó. Êxodo 2 e 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. Moisés foi criado como um príncipe egípcio, mas Deus tinha um chamado muito maior para ele. Pergunta 4. Quem foi chamada pela filha do faraó para amamentar Moisés? A. A mãe de Moisés. B. Uma serva da casa de Faraó. C. Miriam. Resposta certa A. A mãe de Moisés. Êxodo 2, 7 e 8. E disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma mulher das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse: Vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Olha que incrível! Joquebede não só salvou Moisés, como ainda teve o privilégio de criá-lo por um tempo. Pergunta 5. Por que Moisés fugiu do Egito para a terra de Midian? A. Porque matou um egípcio que maltratava um hebreu. B. Porque não queria ser adotado pela filha de Faraó. C. Porque não concordava com a escravidão. Resposta A. Porque matou um egípcio que maltratava um hebreu. Êxodo 2, 12. E ele olhou para uma e para outra banda, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés tentou fazer justiça com as próprias mãos, mas Deus ainda tinha um longo caminho para transformá-lo em um verdadeiro líder. Pergunta 6. Nome do sacerdote de Midian que recebeu Moisés? A. Jetro. B. Arão. C. Nadab.
Resposta A. Jetro, Êxodo 2:16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram e tiraram água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Jetro não apenas acolheu Moisés, como também se tornou seu sogro, ao permitir que ele se casasse com sua filha Zípora. Pergunta 7. Sinal que Deus deu a Moisés na sarça ardente? A. A sarça não se consumia pelo fogo. B. A sarça explodiu em chamas e desapareceu. C. A sarça flutuou no ar. Resposta correta A. A sarça não se consumia pelo fogo. Êxodo 3:2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Esse foi o momento em que Deus chamou Moisés para libertar seu povo da escravidão. Pergunta 8. Qual desculpa Moisés deu a Deus para não aceitar sua missão? A. Não sabia falar bem. B. Não sabia conduzir pessoas. C. Tinha medo do faraó. Resposta A. Não sabia falar bem. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Mesmo com essa desculpa, Deus já o tinha escolhido. Pergunta 9. Quem Deus escolheu para ajudar Moisés a falar com o faraó? A. Arão. B. Jetro. C. Josué. Resposta A. Arão. Êxodo 4, 14 e 16. E ele falou por boca de Arão: Este lhe será por boca, e tu lhe serás por Deus. Arão se tornou o porta-voz de Moisés diante do faraó. Pergunta 10. Primeiro sinal realizado por Moisés perante o faraó. A. Transformar água em sangue. B. Multiplicar os gafanhotos. C. Aparecerem rãs sobre o Egito. Resposta A. Transformar água em sangue. Êxodo 7:20. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes ordenara, e levantou ele a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Essa foi a primeira das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. Pergunta 11. Qual foi o propósito das 10 pragas do Egito? A. Mostrar o poder de Deus para o Egito. B. Punir os egípcios por suas riquezas. C. Destruir completamente o Egito. Resposta correta A. Mostrar o poder de Deus para o Egito. Êxodo 9:14. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que ninguém há como eu em toda a terra. As pragas não foram apenas castigos, mas um meio de revelar que o Deus de Israel era o único verdadeiro e poderoso. Pergunta 12. Quantos dias os israelitas comeram pão sem fermento após a Páscoa no Egito? A. 3 dias. B. 7 dias. C. 10 dias. Resposta B. 7 dias. Êxodo 12:15. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Esse foi um dos mandamentos de Deus para relembrar a saída rápida do Egito. Pergunta 13.
O que os israelitas levaram consigo ao deixar o Egito? A. Suas posses e riquezas dos egípcios. B. Apenas comida e água. C. Instrumentos musicais. Resposta A. Suas posses e riquezas dos egípcios. Êxodo 12, 35, 36. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, e vasos de ouro, e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e emprestaram-lhes, e despojaram aos egípcios. Deus fez com que os egípcios dessem riquezas aos israelitas, cumprindo sua promessa. Pergunta 14. O que separava os israelitas do exército egípcio durante a travessia do Mar Vermelho? A. Um muro de fogo e nuvem. B. A Arca da Aliança. C. Uma chuva de pedras. Resposta A. Um muro de fogo e nuvem. Êxodo 13, 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Esse foi mais um milagre que demonstrou o cuidado de Deus pelo seu povo. Pergunta 15. Como os israelitas reagiram ao ver o exército de Faraó perseguindo-os? A. Louvaram a Deus pela libertação. B. Reclamaram contra Moisés. C. Prepararam-se para lutar. Resposta B. Reclamaram contra Moisés. Êxodo 14, 11. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tiraste do Egito? Mesmo depois de tantos milagres, os israelitas ainda tinham dificuldades em confiar totalmente em Deus. Pergunta 16. Quantos anos Moisés tinha quando guiou os israelitas na saída do Egito? A. 80 anos. B. 100 anos. C. 65 anos. Resposta A. 80 anos. Êxodo 7, 7. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83, quando falaram a Faraó. Moisés já era um homem idoso quando assumiu a liderança do povo de Israel. Pergunta 17. Qual foi a primeira canção de celebração após a travessia do Mar Vermelho? A. O Cântico de Moisés. B. O Cântico de Miriam. C. O Cântico da Arca. Resposta A. O Cântico de Moisés. Êxodo 15, 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Essa foi uma canção de gratidão pelo grande livramento de Deus. Pergunta 18. Qual foi o primeiro alimento enviado por Deus no deserto? A. Codornizes. B. Maná. C. Mel. Resposta B. Maná. Êxodo 16, 4. E disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. O maná foi o alimento que sustentou os israelitas durante toda a jornada no deserto. Pergunta 19. O que Moisés usou para adoçar as águas de Mara? A. Uma vara. B. Uma árvore. C. Sal. Resposta B.
uma árvore. Êxodo 15, 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus mostrou mais uma vez que Ele é quem provê para o seu povo. Pergunta 20. Qual era o sinal que aparecia sobre o tabernáculo, indicando a presença de Deus? A. Uma coluna de fogo e nuvem. B. Relâmpagos e trovões. C. Uma luz dourada. Resposta A. Uma coluna de fogo e nuvem. Êxodo 40, 34. E a nuvem cobria o tabernáculo, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Essa coluna era a prova visível da presença de Deus no meio do povo. Pergunta 21. Qual foi a punição de Corá, Datã e Abirão por se rebelarem contra Moisés? A. Foram engolidos pela terra. B. Foram atacados por serpentes. C. Foram atingidos por uma praga. Resposta A. Foram engolidos pela terra. Números 16, 32. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Essa foi uma demonstração da autoridade de Moisés como líder escolhido por Deus. Pergunta 22. O que Moisés fez para trazer água da rocha em Horebe? A. Ele orou e esperou pela chuva. B. Ele feriu a rocha com sua vara. C. Ele pediu a Arão que intercedesse. Resposta B. Ele feriu a rocha com sua vara. Êxodo 17, 6. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez perante os olhos dos anciãos de Israel. Essa foi uma provisão milagrosa de Deus no deserto. Pergunta 23. Quantos homens Moisés enviou para espiar a terra de Canaã? A. 12 homens. B. 7 homens. C. 10 homens. Resposta correta. A. 12 homens. Números 13. 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Cada tribo de Israel enviou um representante para espiar a terra prometida. Pergunta 24. Qual foi o nome dos 2 espias que confiaram em Deus para conquistar a terra prometida? A. Josué e Calebe. B. Calebe e Nadab. C. Josué e Eleazar. Resposta correta. A. Josué e Calebe. Números 14, 6, 7. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. Eles foram os únicos espias que confiaram na promessa de Deus. Pergunta 25. Como Deus alimentou os israelitas quando eles reclamaram de carne no deserto? A. Enviou pães do céu. B. Enviou codornizes. C. Enviou peixes do rio Jordão. Resposta correta. B. Enviou codornizes. Números 11, 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao redor do arraial e quase 2 côvados sobre a terra. Deus respondeu à reclamação do povo, mas isso trouxe consequências. Pergunta 26. Por que Moisés foi impedido de entrar na terra prometida? A. Por não ter guiado os israelitas em batalha. B. Por ter ferido a rocha em vez de falar com ela. C. Por reclamar contra Deus. Resposta correta. B. Por ter ferido a rocha em vez de falar com ela.
Números 20, 12. Porquanto não me crestes a mim, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Moisés ficou irado e desobedeceu a Deus. Isso teve um preço alto. Pergunta 27. Qual foi a reação de Moisés ao ver o bezerro de ouro? A. Ele orou em silêncio. B. Ele quebrou as tábuas da lei. C. Ele queimou o bezerro sem dizer nada. Resposta correta. B. Ele quebrou as tábuas da lei. Êxodo 32, 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se a ira de Moisés, e arrojou das suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Esse foi um dos momentos mais tensos da jornada no deserto. Pergunta 28. Qual foi o papel de Arão durante a confecção do bezerro de ouro? A. Ele resistiu ao povo. B. Ele fez o bezerro. C. Ele destruiu os ídolos antes do culto começar. Resposta correta. B. Ele fez o bezerro. Êxodo 32, 4. E ele os tomou das suas mãos e formou-o com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão cedeu à pressão do povo e cometeu um grande erro de idolatria. Pergunta 29. O que estava dentro da Arca da Aliança nos dias de Moisés? A. O cajado de Moisés. B. As tábuas da lei, um pote de maná e a vara de Arão. C. As vestes de Arão. Resposta correta. B. As tábuas da lei, um pote de maná e a vara de Arão. Êxodo 40, 20. E pôs a arca no tabernáculo, e pendurou o véu do resguardo, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Pergunta 30. Quem sucedeu Moisés como líder dos israelitas? A. Calebe. B. Josué. C. Eleazar. Resposta correta. B. Josué. Números 27, 18. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Josué foi preparado por Deus para conduzir o povo à terra prometida. Pergunta 31. Qual monte Moisés subiu para receber os 10 mandamentos? A. Monte Horebe. B. Monte Sinai. C. Monte Nebo. Resposta correta. B. Monte Sinai. Êxodo 24, 15. E subiu Moisés ao monte Sinai, e a nuvem cobriu o monte. Foi nesse monte que Deus entregou a lei ao seu povo. Pergunta 32. Por quantos dias e noites Moisés permaneceu no monte ao receber os mandamentos? A. 30 dias. B. 40 dias. C. 7 dias. Resposta correta. B. 40 dias, Êxodo 34, 28. E esteve Moisés no monte 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Moisés esteve na presença de Deus durante todo esse tempo, sem se alimentar. Pergunta 33. Qual foi a punição divina pelo pecado do bezerro de ouro? A. Os levitas mataram cerca de 3.000 homens. B. Todos os culpados morreram no deserto. C. Moisés orou e Deus perdoou sem punição. Resposta correta A.
Os levitas mataram cerca de 3.000 homens. Êxodo 32, 28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Essa punição foi um ato de justiça contra a idolatria. Pergunta 34. Qual foi a reação de Deus ao pedido de Moisés para ver sua glória? A. Deus permitiu que Moisés visse sua face. B. Deus mostrou sua bondade, mas não seu rosto. C. Deus negou completamente o pedido. Resposta correta. B. Deus mostrou sua bondade, mas não seu rosto. Êxodo 33, 20. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus revelou sua glória a Moisés, mas de maneira limitada. Pergunta 35. Qual foi o castigo para os israelitas por terem duvidado de Deus no deserto? A. Passaram 40 anos vagando no deserto. B. Foram atacados por serpentes venenosas. C. Perderam a Arca da Aliança. Resposta correta A. Passaram 40 anos vagando no deserto. Números 14:34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia valerá por 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. A incredulidade do povo fez com que uma geração inteira não entrasse na terra prometida. Pergunta 36. Qual foi a atitude de Moisés ao saber que Deus destruiria os israelitas por sua rebeldia? A. Ele intercedeu pelo povo. B. Ele pediu que Deus o substituísse por outra nação. C. Ele aceitou o plano divino sem questionar. Resposta correta A. Ele intercedeu pelo povo. Êxodo 32, 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Moisés demonstrou seu amor pelo povo ao interceder por eles diante de Deus. Pergunta 37. Qual foi o último ato de Moisés antes de sua morte? A. Ele entregou a liderança a Josué. B. Ele construiu um altar no Monte Nebo. C. Ele dividiu a terra de Canaã. Resposta correta. A. Ele entregou a liderança a Josué. Deuteronômio 31, 7. E Moisés chamou a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Josué foi o escolhido por Deus para conduzir Israel à terra prometida. Pergunta 38. Em qual monte Moisés morreu? A. Monte Horebe. B. Monte Nebo. C. Monte Sinai. Resposta correta. B. Monte Nebo. Deuteronômio 34, 1. Assim subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra. Foi lá que Moisés teve sua última visão da terra prometida. Pergunta 39. Quantos anos Moisés tinha quando morreu? A. 100 anos. B. 120 anos. C. 80 anos. Resposta correta. B. 120 anos. Deuteronômio 34, 7. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Mesmo com a idade avançada, Moisés permaneceu forte até o fim. Pergunta 40. Quem sepultou Moisés após sua morte? A. Josué. B. O próprio Deus.
C. Os levitas. Resposta correta é B. O próprio Deus. Deuteronômio 34:6. E o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. A morte e sepultura de Moisés foram um mistério divino. Chegamos ao final do nosso quiz sobre a vida de Moisés. Como você se saiu? Quantas perguntas conseguiu acertar? Conta pra gente aqui nos comentários. A história de Moisés é cheia de lições sobre fé, obediência e perseverança. Ele enfrentou desafios gigantescos, liderou um povo difícil e, mesmo sem entrar na Terra Prometida, cumpriu sua missão com grandeza. A jornada de Moisés nos ensina que Deus nos guia, mesmo quando não enxergamos o caminho e nos sentimos incapazes. Ele abre mares, traz provisão e nos prepara para propósitos maiores do que podemos imaginar. Se você gostou desse quiz, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir, que Deus te abençoe grandemente e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.